E aí galera, beleza? David Alves de volta aqui com o nosso tutorial de RPG, né? Com ActionScript 3. Vou dar um Ctrl Enter pra gente ver onde foi que a gente parou. Bem, o que a gente fez na última aula foi consertar aqueles pequenos bugzinhos, né? Fazendo com que o nosso herói, ao tocar na barreira, ele vai para cima e para baixo normalmente, em vez de ir na diagonal, como a gente faz quando ele não está tocando, certo? Agora nessa videoaula, o que a gente vai fazer? Muito bem, fecha programa filho de rapariga. Bem, o que a gente vai criar agora é o seguinte: vou abrir aqui o Corel e temos essa imagem aqui ilustrada que eu vou explicar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer exatamente esta sequência de numerações dentro de um array, certo? E o que esse array vai fazer? Ele vai nos retornar esse número que está sendo colocado em cada espacinho desse. Cada espaço desse, cada quadradinho desse, vai simbolizar para a gente uma área andável do estágio. Ou seja, a gente vai desenvolver uma parte do nosso jogo em que ele vai renderizar vamos colocar o nome disso aqui, por exemplo, como seções, as seções dos estágios que a gente vai andar. No caso aqui seria a primeira seção. O jogo ele vai renderizar, né, só essa cena. Eu fiz um outro gráfico aqui para mostrar para vocês. Essa parte azul vai significar o renderizador do jogo, certo? Então, quando o nosso código reconhecer que o número 1 do estágio está sendo gerado, então o nosso código ele vai gerar esse quadro aqui, né? Que vai ser o quadro 1 da coluna 1, da coluna 0. O quadro 0 da coluna 0. Depois eu vou explicar o que significa isso. Então, quando ele for para o número 2, que é esse aqui, que aqui é a coluna e esses aqui, ó, são as colunas, e essas aqui são os rows, né, que são os espaços laterais. Então, quando ele fizer essa contagem, que é a partir do 0, essa coluna aqui é 0, então é 0, aqui é 0, 1, 2, 3, certo? Nos rows e nas colunas do mesmo jeito, coluna 0, né, coluna 1, coluna 2, coluna 3. E os espaços do mesmo jeito, beleza? Então o que acontece? O nosso programa ele vai ler a coluna e o espaço que nós estamos e vai nos retornar este número aqui, ó, número 1. Então, para o programa, ele vai saber que vai ter que renderizar esse espacinho aqui, ó. Se caso mude para 2, que é aqui, ó, tá vendo o número 2? Então, o nosso renderizador ele vai andar e vai renderizar esse quadradinho aqui. E assim por diante. Se for o número 3, que está aqui, ó, ele vai renderizar essa área de cima. Então ele vai montando o nosso cenário conforme a gente vai andando, simulando exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Opa. Diminuir aqui um pouquinho. Suponhamos que aqui seja o nosso herói. Então, conforme ele vai andando, né, passei do cenário, o nosso renderizador já muda o cenário também, certo? Passei do cenário, o nosso renderizador, antes do nosso herói mudar, ele já muda o cenário para que a gente já faça essa simulação. Então, quando eu for passar, o renderizador já renderiza o próximo bloquinho. Então, assim ele vai fazendo esse evento aqui, ó, exatamente como eu estou fazendo. Então, pra gente, na hora que a gente estiver jogando, a gente vai achar que estamos andando dentro do castelo, mas na verdade o computador tá renderizando cada bloquinho desse, que vai ser a área andável da gente no nosso jogo, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer umas ediçõezinhas aqui e criar o nosso sisteminha. Antes eu vou criar um texto aqui, certo? Vendo as suas propriedades, deixo ele dinâmico, ele já está aqui dinâmico, certo? Só mudar aqui para dinâmico. Venho incorporar aqui embaixo, ó, caractere, incorporar, clico,
vai aparecer essa janelinha, e onde tem intervalos de caractere eu seleciono tudo, porque na hora quando eu for mexer com fontes, né, a fonte que eu escolhi aqui na família, eu tenho que ter maiúsculo, minúsculo, numerais, as pontuações, tem que ter tudo para mim, então senão vai dar erro na hora de ele fazer a leitura da fonte. Eu dou um OK. Aí vem aqui no parágrafo, formato, coloco centralizado e muda a cor da fonte aqui, porque eu mudei já para azul. Beleza, deixar aqui e vou renomear ele como colocar aqui estágios, que seria a numeração do estágio. Ele vai só mostrar pra gente o número do estágio em que a gente tá. Então eu coloquei ele para cá, Ctrl S. OK. Agora a gente vem aqui no nosso Game Start e vamos colocar, vamos criar a primeira variável aqui. Não precisa não, a gente vem aqui só e coloca estágios, que é o nome do nosso texto ali, né? O nosso campo de texto, ponto text, aspas, mais, aspas, ponto e vírgula. Por enquanto eu vou deixar ele aqui. Agora eu venho aqui em cima, vou criar uma variável chamada sala, certo? Ponto e vírgula, e deixar ela aí quietinha. Vou copiar esse nome sala e colocar aqui dentro do mais, exatamente nesse ponto. Eu vou explicar o que é isso. Estágio.text vai escrever no nosso texto, certo? A variável sala. Essa variável sala vai mudar conforme a gente vai andando com o nosso personagemzinho, certo? Por dentro do nosso array. E quando colocamos aspas, mais, e dentro dos dois maisinhos aqui, e no final aspas, significa que isso será uma string, né? Um texto. Então vem para cá um texto. Beleza? Então Ctrl S. Vamos lá, agora a gente vai desenvolver os arrays. Mas antes, eu venho aqui, calma aí, eu vou diminuir esse bloco aqui, que é o bloco que a gente cria nossos bloquinhos. Deixar ele por enquanto tá aí assim. E vou criar duas variáveis. Var calls. Não, vou colocar só. Vou deixar calls mesmo. E vou colocar igual a 2. Eu quero que ele comece na coluna 2. Não, desculpa, é rows. Rows na row 2. Var na coluna igual 0. Então, Ctrl S. Vou explicar para vocês aqui agora o que está acontecendo. Se eu estou na coluna, né, que é exatamente essa aqui, coluna 0, é essa coluna 0, row 2, row 2. Então, a união da coluna 0 com o row 2 seria esse quadradinho aqui, ó. Vai começar nele. Beleza? Ok, agora vamos dar um enter aqui e vamos criar o nosso primeiro array, que vai se chamar variável map salões, sem acento, certo? Dois pontos, ele vai ser um array, ok, igual colchete, vamos a 2 enter aqui dentro dos colchetes e vamos abrir mais outro colchete. Bom, o que eu fiz aqui, nós temos uma seção, né, da variável da array mapa salões, e dentro dela temos outra seção, certo? Nessa primeira seção eu vou colocar a numeração 0,4,5,18. Vou copiar isso, vou colocar 5 vezes abaixo, tiro esse ponto e vírgula e coloco vírgula, certo? Eu vou copiar aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? No segundo eu vou colocar aqui 3, 6 e 17. Aqui 18, 17, aqui vai ser 16, aqui vai ser 15, aqui vai ser 14. 5, 6, aqui vai ser 7, 8, 9, aqui vai ser 1, 2,
9, aqui vai ser 10, 11, 12, 13. Então no caso faria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, tudo ok. Então façam do mesmo jeito. Vou dar um Ctrl Enter para ver se não está dando nada errado. Ok, tá tudo gerando perfeitamente. Bem, agora aqui abaixo do nosso array do mapa, né? Vamos criar aqui um sala, que seria a nossa variável lá em cima. Sala igual mapa salões. Abre o primeiro colchete. Eu quero que ele comece na coluna 0, no row 0, quer dizer. Deixa eu ver aqui. Coluna 0 e row eu quero que seja 1, 0, 1. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. Então é no row 2. Ponto e vírgula. Agora que eu estou setando aqui qual o espaço do nosso array que eu quero, ele já vai aparecer aqui no nosso texto, no nosso campo. Dá um Ctrl Enter. Olha lá. Vamos ver se está correto com o jogo. Não. Ele está pegando esse número aqui, ó, número 5. Então tá ao contrário. Deixa eu fechar aqui. Então no caso, eu quero o row, vou ter que mudar aqui. Aqui vai ser call e rows. Eu coloquei rows. Ctrl S agora, dá um Ctrl Enter. Ainda tá dando o número 5. Ué, vamos ver aqui. Eu esqueci de mudar aqui, ó. Aqui é 2 e aqui 0. Porque eu tenho que ser 0 aqui, né? Desculpe, vamos fazer o seguinte. Para ficar melhor ainda, eu vou pegar as variáveis. Como as variáveis vão mudar daqui a pouquinho, então eu vou logo colocar aqui coluna e o rows. Vou dar um Ctrl Enter. Se não der o número 1, vai dar o número 5. Pronto, agora tá ok. Ele tem que começar dessa posição aqui, número 1. Então eu vou sempre ter que usar esse padrãozinho aqui, ó. Beleza, agora vamos criar. Dar um enter aqui embaixo. Uma função chamada stage limits. E essa função vai ser chamada dentro da nossa função start game. E vamos começar a fazer a programação no nosso stage limits. Primeiro if vamos colocar herói mc, que é o nome do nosso movie clip, ponto y for menor igual a 0, 3. Só para fazer um teste ali. Quando ele chegar na parte de cima, 0. Quando ele tocar, opa, a câmera 44. Eu esqueci de renomear aqui, ó. O nome de instância herói mc. Certo? A gente pode deixar o nome dele de herói mesmo, não tem problema não, acho. Não vai dar problema não. Vou clicar no herói, deixar o nome dele só de herói mesmo. Dá um Ctrl Enter para ver. Ele tá dando. É porque o nome dele aqui na classe já é herói, então não pode não. Tem que colocar o nome dele MC mesmo. Então vamos mudar de novo para MC. Acho que agora vai dar certo. Beleza. Vou subir aqui um pouquinho. Quando eu chegar no 0, ele tem que me dar o trace ali embaixo.
0, olha o ok aqui, então beleza, tá funcionando. Vamos lá. Else if, no caso é o seguinte, aqui a gente vai fazer o herói mc.y mais herói mc.height for maior igual stage height 3 baixo. Agora vamos fazer o inverso disso. Olha lá, baixo. O que a gente fez? A gente pegou a nossa altura, somou com o nosso y, a posição y, que é no 0 do nosso herói, mais a sua altura. Se for maior que a altura do estágio, que é essa área branca para baixo, então ele já criou o nosso toque exatamente na parte de baixo do herói, aqui, ó. Entendeu? Ele está tocando aqui, ó. No outro, quando é 0, ele toca aqui. Beleza? Eu vou copiar. Não vou copiar, não. Vou fazer else if. Opa. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai fazer para a esquerda e para a direita. Else if herói mc.x seria herói mc.width for maior igual stage.width. Se o nosso herói chegar nesse ponto, ele vai tocar e, e vai acontecer alguma coisa. Não pode ser aqui, tem que ser aqui. Então a gente pega o ponto X do nosso herói mais a sua largura. Quando ele encosta no final do stage, no stage width, ele vai acontecer o que? 3 direita, tocou na direita. Vamos lá, andando para a direita. Quando ele chega lá no finalzinho, olha lá, dir. Beleza. E por último, else if, se o nosso herói mc.x for menor ou igual a 0, 3 esquerda. Salvar, dá um Ctrl Enter. Opa. Tem uns errinhos aqui, pronto, agora tá certo. Agora vamos para a esquerda, quando ele tocar no ponto 0 do X, olha lá, esquerda, tá vendo? Ali é o ponto 0 do X, do eixo X. Ok, nossas colisões aqui para o final do nosso stage tá ok. Agora vamos começar a mágica. Bem pessoal, vou parar a aula aqui, fazer ela em 2 partes, senão vai ficar muito grande, beleza? Então a gente se vê na próxima aula, na continuação desse tutorial aqui. Até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal e dar aquele joinha.